Bom, boa tarde a todos e bom dia, não é? Porque temos vários fusos horários aqui presentes hoje. Boa O meu nome tarde. é João Caiano. Bom dia. O meu nome é João Caiano, eu sou vice-presidente da Associação CFI Society Portugal. É para mim um enorme prazer estar aqui hoje, reunido com uma vasta comunidade financeira lusófona. E para esta conversa vamos ter o Dr. Omar Pitá, presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional de Investimento de Moçambique, que eu vou já de seguida apresentar. E a moderação estará a cargo do nosso colega o João Ebo, que é membro também do Comitê CFA de Língua Portuguesa. Obrigado, João. Obrigado, Omar Pitar. Bom, vivemos um momento particularmente desafiante para Moçambique. É por isso que vamos centrar a nossa conversa essencialmente em três temas. Por um lado, a economia moçambicana tem crescido um pouco aquém das previsões nacionais e tendências até dos últimos anos. O papel do Banco Nacional de Investimento no incentivo a projetos estratégicos para o desenvolvimento do país, essencial, obviamente. E, por fim, também o papel do Fundo Soberano, que recentemente passou a contar com um Conselho Consultivo de Investimento, que o Dr. Amar Pitei é o preside a esse Conselho. É por isso que, em nome de distinção, que acolhemos hoje uma das personalidades mais marcantes da economia moçambicana, o Dr. Omar Pitá, economista de formação, construiu ao longo das últimas 3 décadas um percurso ímpar de liderança, rigor técnico ao serviço do país. A sua atuação também estendeu-se em muitas áreas, das mais relevantes à energia, às finanças e também à política económica. Começou a sua carreira nos anos 80, no então Ministério da Indústria e Comércio, enquanto ao mesmo tempo lecionava, contribuindo assim para a formação de quadros numa altura crucial da reconstrução institucional do país. Foi mais tarde economista-chefe do Banco Milênio, do BIM, e em 2015 assumiu a presidência da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, onde conduziu negociações estratégicas de enormes complexidades para a economia moçambicana. Em 2020 foi nomeado presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional de Investimento, cargo que ocupa atualmente, e mais tarde, em 2024, foi também designado presidente do Conselho Consultivo de Investimento do Fundo Soberano de Moçambique. Ao longo da sua carreira, o Dr. Mitá tem sido uma voz ativa nos mais prestigiados fóruns nacionais e internacionais, marcando presença em diversos setores-chave da economia. Para nós, e para mim pessoalmente, CFA Charterholders, é também um motivo de orgulho tê-lo no Conselho Estratégico do Comitê CFA de Língua Portuguesa. E muito obrigado por isso. É também uma enorme honra para nós contar com a moderação do João Ebo, é membro do Comitê CFA de Língua Portuguesa, profissional com vasta experiência no setor financeiro africano. Atualmente desempenha funções no Banco Nacional de Angola, sendo também fundador da AJS Financial Advisory. É um especialista reconhecido em Financial Advisory, Business Consulting na região e por isso tenho a certeza que a sua experiência enriquecerá esta conversa. Com isto, passo a palavra ao João Ebo para iniciarmos o debate e obrigado a todos por participarem. Obrigado. João Carlos, obrigado aqui à nossa audiência, obrigado por juntarem-se a nós a mais um evento do comitê. Ao nosso principal orador, o Martin Turuman, damos aqui as boas-vindas. Eu gostava calorosamente de saudá-lo, espero que nos esteja a ouvir em perfeitas condições. Como dizia há pouco o João Caiano, a nossa abordagem vai centrar-se essencialmente em três grandes blocos, né? O bloco da economia, depois vamos falar um pouco do Banco Nacional de Investimentos, e por fim, vamos dedicar aqui algumas pequenas questões ao Fundo Soberano de Moçambique. E para começarmos então aqui a conversar, gostávamos de fazer a seguinte pergunta, considerando o atual panorama macroeconómico de Moçambique, incluindo os efeitos das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos toda as flutuações dos preços das commodities, e um conjunto aqui de incertezas a nível dos conflitos regionais e o contexto interno de Moçambique. Qual é a sua avaliação das principais forças e fatores que possam, de certa forma, criar aqui vulnerabilidades para a economia neste momento? Muito obrigado e boa tarde mais uma vez. É uma pergunta de facto muito complexa, mas olhando muito bem para as políticas da administração do Trump, começando pelas tarifas, elas não vêm sozinhas, não é? Mas especificamente para as tarifas e confinando a análise puramente de balanço de transações correntes
vamos ver que a nossa relação bilateral com os Estados Unidos pesa por aí 2% nas importações, 3% das exportações. Não há muita concentração de um ou outro produto. Do ponto de vista de fluxo de investimento também é fraco. Digamos que o acumulado dos últimos 10 anos, 5 anos, 5, 6 anos, não ultrapassa 1.000 milhões de dólares. Portanto, são mesmo empreendimentos até 25 mil. O maior empreendimento que houve foi em 2015 da Halliburton, na área do oil and gas. Era 35 milhões de dólares. E, portanto, se olharmos para a balança comercial de uma forma direta, diríamos de que logo a priori não parece haver muito contágio. Só que a questão da administração Trump, as tarifas não vêm elas sozinhas. Nós temos outros aspectos da administração Trump, desde logo a questão da eficiência do governo, que acabou com grande parte dos programas da USAID, e, portanto, isso vai dar cabo de uma grande linha de orçamento que tinha o nosso país na área de saúde e noutras áreas. Uh, Temos também as questões relacionadas por exemplo, portanto, temos deste lado a questão da USAID, mas também temos a oportunidade de comércio com os Estados Unidos, com o mercado, que era o African Growth Opportunity Act, o AGOA. O AGOA vai acabar provavelmente em 30 de setembro. Portanto, isto porque a administração Trump é muito transacional e, portanto, não está a olhar para a África como um mercado em que somos receptor de ajuda, mas numa provável situação de win-win, em que há transações, e isso foi evidenciado quando ele fez muito esforço diplomático para trazer o entendimento no Congo, portanto, por causa dos recursos minerais críticos. E isso também vai evidenciar o empenho dos Estados Unidos no corredor de Lobito, portanto, Angola até a RD Congo. E também temos um investimento aqui em Moçambique, portanto, nos grafites, lá no norte, em Montepuez, que é um investimento americano e que já havia um entendimento para exportar para os Estados Unidos. Ou seja, há aqui aspectos que aparentemente podem ser negativos, como a USAID, como a AGOA, mas há um outro aspecto que eu acho que tem um sinal positivo. É positivo, entre aspas, não é? E explicarei porquê. Porque, como todos nós sabemos, a campanha do Donald Trump foi mais drill, drill, baby. O que significa que tenha colocado de lado as intenções sobre a transição energética. Isto foi importante para Moçambique, na medida em que a US Exim Bank havia uma tranche de cerca de 4.000 milhões de dólares para dívida sénior na área 1, no projeto em terra operado pela Total, e quando chegou a administração Trump, faltava só isto para ter o fecho financeiro. E, portanto, todas as dúvidas que havia na administração anterior, era um impasse muito grande. Portanto, além da questão da force majeure, por causa da guerra, por causa do terrorismo, etc., no norte de Moçambique, mas havia isso. Ou seja, olhando para todo este conjunto, tarifas, USAID, AGOA, energias fósseis, podemos também agora acrescentar um outro aspecto que eu acho que para Moçambique não é muito importante, mas também é porque, muito recentemente, a mesma discussão já está a pôr em causa a independência do FED, e isso também poderá pôr em causa a credibilidade daquele mercado. Nós olhamos para o mercado americano como safe haven. E quando falarmos do fundo soberano, vamos ver que, de facto, a aplicação na US Treasuries é uma das grandes apostas deste mesmo fundo soberano. Portanto, colocar em causa o dólar e colocar em causa a credibilidade daquele mercado poderia também afetar, de certa forma, o nosso lado, em que também a nossa moeda de reserva é o próprio dólar. Olhando para os conflitos regionais, é importante referir de que Moçambique é afetado por estes conflitos. Eu diria de que o terrorismo que temos em Moçambique provavelmente tem ligações para a Tanzânia, para a Quênia, para a Etiópia, até chegar à zona do Médio Oriente, onde temos ali, portanto, os Houthis, e há um problema muito grande naquela linha do Oceano Índico,
em que a Marinha Indiana quase controla aquela área toda. E Moçambique sofreu há pouco tempo já um ataque terrorista em cima da praia, foi antes de ontem, onde morreram 5 pessoas. E isto vem a propósito quando o Jornal Notícias de hoje anuncia que a Total está prestes para fazer o levantamento da força majeure e começar com um plano de desenvolvimento. Então, o que é que está aqui em causa? É que esses conflitos regionais estão a ter um impacto muito forte nas linhas de força, ou aquilo que seria a linha de força do crescimento econômico de Moçambique, especialmente em projetos de grande envergadura e estruturantes para o país, porque estes não só contribuirão para os retos fiscais e a partir das disponibilidades líquidas sobre o exterior, portanto, o país ser capaz de fazer a formação bruta de capital fixo, investimentos, etc. Mas, agora, qual a perspectiva? Imaginemos que a coisa está como está. Está como está porque este ataque foi em cima da praia, é sul de Palma. E agora Ruanda está a ajudar Moçambique para a defesa. O risco é termos ali um modelo de enclave. E o modelo de enclave significa que não há um contágio entre estes empreendimentos com a economia real. Portanto, as linhas de benefícios que se esperava em que as pequenas e médias empresas poderiam fornecer apenas serviços, poderia haver, portanto, contágio positivo ou linkages positivos, portanto, em termos de externalidades positivas para a economia local, isso pode não ocorrer. Temos um enclave, além de que todos nós sabemos que os campos em offshore estão a 50 km da costa e estão no Oceano Índico, portanto, e todo o produto, neste caso o LNG que é produzido, vai zarpar para os mercados da China, do Japão, da Coreia do Sul, e, portanto, qualquer contacto com esta parte quase que anula. Isso não é bom, apenas as linhas fiscais, portanto, imposto de produção, a repartição de lucro, o IRPC e outros bônus, etc. Mas isso não é muito positivo. Portanto, este conflito pode gerar este problema do enclave, do modelo de enclave, e reduzir aquilo que seriam os grandes benefícios para a própria economia, em que aquela zona também fica um enclave até porque há uma força que protege aquela zona, que neste caso há um acordo connosco, que é estrangeira, infelizmente é estrangeira, mas no nosso território nacional. Há outro conflito regional que até hoje acontece, e nós sabemos que a Rússia continua a atacar, ataca-se mutuamente, não é? Sem querer, portanto, entrar nas justificações de quem tem razão, quem não tem razão, mas a verdade é que, como grandes produtores de cereais e como grandes produtores de hidrocarbonetos, nomeadamente a Rússia, por um lado, a Rússia abriu esta oportunidade para Moçambique poder exportar e, portanto, uma parte do LNG que sai de Moçambique, com um agregador que é British Petroleum, seguramente vai para a Europa, uma parte vai para a Europa. Isso é bom. Evidentemente que o volume ainda é muito pouco, 3,4 milhões de toneladas por ano, é pouco, porque apenas é um projeto, mas quando ocorrer, portanto, acontecer daqui a 4 anos, o projeto de grande envergadura em terra, provavelmente esse mercado será muito mais significativo. Mas para dizer que numa primeira fase sofremos bastante porque houve pressões inflacionistas em Moçambique, por um lado por causa dos cereais e por outro lado por causa dos combustíveis, que afeta, portanto, de uma forma sistemática todos os outros setores, portanto, custo de transporte, etc. E também a inflação atingiu um pico, e com isso vieram políticas monetárias restritivas, e com isso houve abrandamento de consumo, de investimento produtivo, e, portanto, foram exacerbados os déficits comerciais, porque uma das partes das importações é tudo combustível e cereais. O custo de vida aumentou, houve corrosão de poder de compra, portanto, e associado isto ao déficit que nós conhecemos das contas públicas, significou, portanto, ter que dar prioridade, portanto, elencar outras prioridades, até porque todos nós somos recordados que em 2016 o país sofreu os efeitos das dívidas ocultas, sofreu os ciclones em 2019 Ida e Kenneth, e depois também o terrorismo em Cabo Delgado em 2019. Foi uma sucessão de acontecimentos de natureza extraordinária, mas que tiveram um impacto que hoje sentimos esses efeitos retardados, porque vamos, e do Covid-19, portanto, vamos de cada emenda para uma emenda, de uma emenda para outra emenda, mal acordamos dos ciclones, encontramos o terrorismo, mal acordamos o terrorismo, uma guerra na Rússia e na Ucrânia, depois desta guerra,
acontece também as cheias, as secas e outros eventos. É Eu, eu, evidentemente que eu as ilhas... cortaria, Sim, eu sim. aproveitaria porque nós temos um conjunto de questões que estão muito ligadas ao tema do Covid que acaba de mencionar Ah, sim, sim, sim. e também a questão das dívidas ocultas. Permita-nos fazer aqui esta questão. O senhor iniciou o seu mandato enquanto conselheiro econômico do Presidente da República, Sua Excelência, o Filipe Nunes, em abril de 2020, e em plena crise provocada pela Covid. Podia partilhar conosco a forma como viveu esse período enquanto assessor direto do senhor Presidente e quais foram, de facto, na sua perspectiva, as medidas presidenciais mais eficazes para mitigar os impactos, quer nas empresas, quer na população em geral. Portanto, desde logo foi o reconhecimento da existência do Covid, com algumas mortes que ocorreram, e com isso foi a declaração do estado de emergência e a imposição, portanto, das restrições do ponto de vista da mobilidade, do espaço físico, e também, portanto, de todas as outras medidas de natureza sanitária para poder conter a propagação da doença. Isto foi logo, incluindo, portanto, investimentos nos hospitais, especialmente no que diz respeito a quartos, oxigênio, e nas escolas também, no que diz respeito, portanto, às sanitas, a questão das águas. Foi feito, portanto, foi elencado aqui um conjunto de investimentos necessários, imediatos, que tinham que ser feitos, e, portanto, retirar também do budget, se calhar reduzir o investimento público em algumas rubricas, para reorientar para o setor de saúde, porque era uma emergência mesmo de saúde. E à medida que o tempo foi passando, vimos que era uma pandemia de natureza global, como era, e que tinha atrofiado e bloqueado todos os circuitos de transporte, de mobilidade, de cadeias de valor, e alguns setores logo de imediato sentiram-se mais. Transporte aéreo, o setor de turismo, da restauração, que é um setor que pesa bastante aqui em Moçambique, no seu produto interno bruto, e que teve um recuo muito grande na altura, e que aí também tivemos, e fomos sentindo também outros efeitos de outras empresas, porque à medida em que a mobilidade é atrofiada, quase todos os outros setores também ficam atrofiados. E as outras linhas, as segundas linhas de medidas vieram para a economia, portanto, linhas para a ajuda de pequenas e médias empresas, e o Banco Nacional de Investimento foi escolhido pelo Estado para uma linha do Ministério da Economia e Finanças para ajudar algumas as pequenas e médias empresas. Tínhamos também algumas medidas de algumas linhas também a partir do BAD, do Banco Africano de Desenvolvimento, e algumas medidas do próprio Banco Central, porque fomos reconhecendo que, à medida que o tempo ia passando, os ativos dos bancos estavam a deteriorar-se e, portanto, o rácio de NPL, Non-Performing Loans, estava a aumentar e era preciso, portanto, abrir algumas situações de exceção do ponto de vista da regulamentação, e aí também foi feita para que não corroesse o capital dos bancos. Mas diga-se, a verdade é que enquanto pensávamos que fosse algo passageiro ou efêmero, isso não aconteceu e, portanto, dar uma linha de crédito a alguém, um balão de oxigênio para, por exemplo, enfrentar situações de fundo de maneio. E às vezes era para manter, digamos, a força de trabalho ou o mínimo de serviços, sem arrecadar proveitos, era mesmo acumular o passivo e condenar a empresa, portanto, para mais tarde ter ou que vender esses ativos ou mesmo declarar falência. E foi o que aconteceu com algumas entidades, nomeadamente alguns hotéis fecharam, nunca mais abriram até hoje. Alguns restaurantes também fecharam, nunca mais abriram até hoje, porque o que aconteceu foi, de facto, foi um impacto que
durou por muito mais tempo e era difícil prever se ficaria por ali ou não. Em 2022, então, depois do Covid, foi aprovado aqui então um pacote de medidas de aceleração econômica, né? Na sua opinião, quais foram as reformas fiscais e estruturais que resultaram deste pacote que tiveram maior impacto na dinamização, reorganização da economia e na atração de investimentos, especialmente para o investimento estrangeiro? Pois, de facto, são este conjunto de medidas, 20 medidas, natureza fiscal, o ambiente de negócios, e a questão pronto, da relação entre o Estado e as empresas e as instituições. Eu olho para este conjunto de medidas como provavelmente uma continuação de muito que já estava a ser feito e que veio catalisar esse mesmo processo, se calhar tendo um departamento no Ministério da Economia e Finanças que olhasse para essas medidas e que houvesse uma task force e que esta task force fosse falando com vários stakeholders, várias pessoas partes interessadas, para poder dinamizar o processo. Dou o exemplo, por exemplo, do balcão de atendimento único. É um projeto que começou já há muito tempo, desde 2009, 2010, etc. E agora com esta vem uma das medidas de digitalização da economia, portanto, facilitar a relação. É verdade que hoje acelerou-se, isso acelerou-se, portanto, quase todas as províncias já têm o balcão único. Mas também há coisas que estão atrasadas, também já haviam há muito tempo. Falava-se de e-tributação, falava-se das máquinas fiscais e, portanto, de muitas outras plataformas digitais que deviam ter sido feitas, mesmo a interoperabilidade entre os vários ministérios. Eu tive a ocasião de trabalhar nisto quando estava no Ministério da Indústria e Comércio e ainda faltava, portanto, aliás, estou a falar de 2015, já passam 10 anos. Portanto, estas medidas, algumas vieram dinamizar. O outro exemplo que posso dar é a questão de rever a cadeia de valor do setor extrativo, para poder apurar melhor ou fazer melhor supervisão. O INAM já vinha fazendo este investimento. Portanto, nós inauguramos o Laboratório de Geologia no ano passado, mas era um projeto que já vinha já há bastante tempo. E isso ainda não acabou, porque é preciso ter agora a plataforma logística, mas é muito difícil, está a ver? Porque muitas vezes é o próprio contexto. Se você vai para Manica, vai encontrar muitos informais. Vai para Niassa, há muitos informais. Há poluição de rios, há contrabando nas fronteiras. O Banco Central não está envolvido na compra de ouro e etc. Portanto, isto tudo fica muito difícil. A empresa moçambicana de Minas foi extinta, penso que foi em 2023. Portanto, o Estado não participa diretamente nas entidades comerciais. Quando antigamente havia, como a Enagás, onde eu estava, faz hidrocarbonetos, ou a IDM faz energia elétrica, ou os caminhos de ferro nas ferrovias, e portanto havia uma empresa pública, essa empresa pública saiu. O que significa que agora voltar mas já vi que o Ministério está a querer trazer, portanto, esta entidade comercial de volta. Podemos ver outras medidas. As medidas de natureza fiscal, eu não as contesto, são boas. Mas dizer que, por exemplo, vão reduzir, o que se fez foi reduzir o imposto para a agricultura. A agricultura, se calhar, é o setor com mais benefícios fiscais neste país. Tem maior peso no produto interno bruto, mas é que ele contribui muito menos para os retos fiscais do país. Portanto, do ponto de vista de custo-benefício, não havia muito por onde passar. À medida, por exemplo, da transição energética, para misturar com biocombustíveis, para depender menos dos fósseis, portanto, do ambiente. Foi feito um estudo e mais nada. E agora, quando o São Trump está em voga hidrocarbonetos, esta medida provavelmente vai ficar parada, porque não estou a ver muito apoio. Vamos lá ver o que vai acontecer agora no COP, no Brasil. Se calhar as vozes da transição energética vão aparecer. Mas houve outras medidas também, que eu acho que já vinham dos anos passados, como a lei de trabalho, a lei de investimento, porque para atrair mais investimento estrangeiro é preciso, portanto, desde logo, é uma situação política estável. Portanto, situação política estável, a paz, que não haja raptos com relação aos empresários, que portanto, a moldura fiscal não seja muito penosa,
e que a corrupção não fica ali a impedir que as pessoas venham investir. E, acima de tudo, também, as infraestruturas, a energia elétrica, as estradas, as ferrovias, a força de trabalho formada, isto tudo é que atrai o investimento. Porque dizer, por exemplo, de que alguém que vai investir na Zambésia, vou dar imposto zero, mas chega lá, ele próprio tem que pôr o seu próprio gerador, tem que fazer a estrada, tem que puxar a água do rio para poder fazer irrigação. Ou seja, o seu capital expenditure, o seu capex, que era de 1.000, vai ser 3.000. Quando só das contas, vai ver que os cash flows são negativos. Portanto, ou seja, fica completamente inviável, porque algumas partes em que devia haver um investimento público para atrair investimento privado ou fazer o crowding in do investimento privado, esse investimento público não está a acontecer. Portanto, agora, isso está a acontecer, é verdade. Portanto, a prioridade do Estado Nacional número 1, não aconteceu no mandato passado onde eu estava, mas fizemos tudo. Fizemos tudo, falámos com toda a gente, com o Banco Mundial, fomos ao Médio Oriente, à busca de fundos para poder atrair investidores em infraestrutura estrada. Foram feitas contas, os modelos financeiros indicavam que não havia atratividade. Portanto, Muito logo aí. Ou seja, tem que vir fantástico. de outros. Sim? Eu gostava de mudar um bocadinho aqui a conversa para passarmos a falar um bocadinho também do negócio que preside, nomeadamente o Banco Nacional de Investimento, e a questão que se segue está um bocadinho ligada, se poderia aqui destacarmos quais foram os projetos, as iniciativas que o BNI, o Banco Nacional de Investimento, mais contribuiu para o desenvolvimento económico e social de Moçambique, sobretudo nos últimos anos, e que setores em concreto foram priorizados ou beneficiados? Os grandes setores em que o BNI trabalhou são os setores do agroprocessamento, os setores da indústria transformadora, fundamentalmente, que é aquele setor que na carteira de crédito pesa mais, portanto tem um maior peso. E também, do ponto de vista estratégico, nós ajudamos muito no setor energético, no setor de combustíveis, porque tínhamos um acordo com o Ministério das Finanças para ter um fundo que facilitava, portanto, a concessão de garantias bancárias. É um crédito por assinatura, é verdade, não havia desembolso, mas foi possível, portanto, utilizar isso em cerca de 206 milhões de dólares. Portanto, isto permitiu que não houvesse falta de combustível, porque, sendo um importador líquido, faz muita falta e a sua falta e o preço mais alto tem um efeito nefasto. Também financiamos PMEs. O BNI, apesar de ser um banco que nasceu para atacar grandes empreendimentos, infraestrutura, etc., também por restrições de capital, ataca também as linhas de pequenas e médias empresas. E também tem alguns canais para o segmento mais baixo, das famílias ou das pessoas. Nós também concedemos muito financiamento a entidades de crédito, como Bayport, que dão crédito ao consumo às famílias, é um canal para nós. Portanto, o agroprocessamento é aquele que tem ocupado, especialmente na região de Nampula, onde há um cluster para feijão Boer, para feijão, para o milho, a partir de Nacala, e se faz a exportação para o exterior. Mas temos também outras áreas, como áreas de entretenimento, áreas da avicultura, da pecuária também. O importante também a reconhecer é que nós temos sido felizes por ter alguns acordos, por exemplo, com o Banco Africano de Desenvolvimento ou com outras multilaterais que nos dão financiamento concessional e que atacamos segmentos específicos, como o Fundo Mulher, por exemplo, que vai se dedicar ao financiamento de projetos para as senhoras, para as mulheres. E tivemos também um fundo de 5 milhões de dólares com o Ministério para poder promover o gás, o GNV, o gás natural veicular, onde financiamos postos de abastecimento, unidades de reconversão e aquisição de uma centena de 25, já não me recordo o número,
veículos, machibombos, carros, que dependiam do próprio gás. Isto porque também, quando surge a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque quando há essas crises, quando houve aquela crise em 2015 das cheias, etc., eu recordo-me que falámos muito de reservas alimentares. Tínhamos os silos, não fizemos nada. E depois veio a crise dos combustíveis, também falámos de reservas de combustíveis, etc. Ou seja, no tempo da crise falámos, mas depois, quando a crise desvanece, dissipa-se e, portanto, os pensamentos não vêm. Mas uma das coisas que ficou foi daqui como é que podemos transitar para uma energia alternativa que era o próprio gás, até que por Moçambique, portanto, é produtor de gás e podia aproveitar para o gás veicular. O que se notou também é que para o mass market, as famílias compram os carros de segunda mão do Japão, a partir da África do Sul, custa 3, 5 mil dólares, já pesa no orçamento da pessoa, e depois a conversão custa mais 1.000 ou 2.000 dólares. Portanto, no lugar de fazer uma despesa de imediato de 2, 3 mil, prefere ir fazendo a despesa para o combustível normal e vai ficando na sua despesa corrente, porque senão o carro sai 7 mil, sai muito mais caro. A empresa pública de transporte público que foi financiada para ter esse mais bom, também entrou, digamos, do ponto de vista financeiro em colapso, entrou em default, em incumprimento. Não sei como é que está o modelo de negócio agora, mas o que tinha sido apresentado naquela altura era de que seria viável, mas depois resultou que não é viável. Esta é uma questão recorrente também. Portanto, nós estamos nesta economia que não somos um banco grande, portanto, o nosso market share é muito baixo. Mas é neste sentido que estamos envolvidos. Também financiamos o floating LNG a partir do nosso parceiro, a TDB, que era uma tranche muito pequena, para participarmos naquele projeto de investimento. Portanto, do lado dos serviços financeiros, temos 2, 3 mandatos de assessoria financeira para estruturar alguns projetos na área da energia elétrica. E aí também estamos a ajudar a EDM, portanto, a ter linhas de transmissão em várias províncias do país que provavelmente irão aumentar a capacidade de fornecimento de energia. Eu iria Não temos ainda uma unidade muito forte neste departamento. Eu aproveito cortar-lhe agora para falarmos um bocadinho de um tema atual, um tema central que tem a ver com sustainable finance ou as práticas, se quisermos, de ESG, né? De que forma é que o banco, o BNI, está a alinhar os seus financiamentos com os princípios de ESG e que estratégias e metodologias o banco utiliza para garantir este tipo de alinhamento? De facto, nós temos trabalhado com todos os nossos parceiros. Desde logo, os nossos parceiros têm esse tipo de exigências. Portanto, e está nos contratos de empréstimo, está nos term sheets. Por mais que nós não quiséssemos implementar, não teríamos como fazer, porque e isto está tudo interligado hoje. Não é? Está tudo interligado por força de uma KfW, por força de uma DEG, de um FMO da Alemanha, por força de um African Development Bank, do Banco Mundial também, do AFC, não teríamos outra oportunidade, porque mesmo que eles viessem cá, aliás, quando eles vêm para cá e querem ver 1 ou 2 beneficiários do projeto, se eles colocam a camisa no nariz porque não podem entrar naquela fábrica, então significa que estamos a fazer um mau trabalho e logo a partida provavelmente teríamos um cartão vermelho para que aquela linha ou parasse ou não fosse renovada. E, portanto, fizemos formação das pessoas aqui, nas fichas de visitas e outras também tem este elemento. Os quadros que estão na área de crédito também têm que fazer. E como hoje é prática, até porque um grande empreendimento só se faz em consórcio bancário, o estudo de impacto ambiental tem que aparecer, o estudo de impacto ambiental aparece e depois há uma auscultação pública, há uma tramitação, até que fique certificado que sim, todos os riscos serão mitigados. Portanto, nós salvaguardamos estas questões ambientais,
a força de trabalho infantil, incluindo, portanto, se está no armamento, não está no armamento, se ataca espécies que são proibidas ou não. Pronto, esses aspectos todos são aspectos que nós temos em conta, porque senão ficamos uma ilha, e é impossível nós ficarmos uma ilha, porque tendo em conta até que o nosso capital não é tão alto e porque o próprio Estado ainda não tem fundos para poder injetar capital, nós dependemos muito do financiamento de terceiros, linhas de crédito de parceiros e também da emissão de obrigações no próprio mercado. Definitivamente, a comunidade de CFA, depois de ler os resultados do banco, levantou uma série de questões. Há enormes curiosidades. Queremos perceber os resultados do banco desde 2012 que têm sido positivos. Durante os períodos de forte taxa de incumprimentos, como falou no início, em 2016 e 2018, no segmento da crise da dívida oculta, que também estava a mencionar, e posteriormente 2021 e 2023, e no segmento da crise de Covid, qual é o segredo que está por trás, então, destes resultados positivos? Bom, desde logo, a dizer de que era um banco, foi um banco durante muito tempo, de certa forma, até conservador. Portanto, apostou muito na aplicação de ativos com alto nível, com alto grau de liquidez e, portanto, em títulos do próprio Tesouro, de baixa liquidez. E uma parte chegou a ter um peso nos ativos de 60%, de 70%. E também a outra parte que temos que reconhecer é que sempre com prudência eram feitas aplicações em investimentos, mas é preciso ver também que nessa altura, em algum momento, o próprio banco sofreu uma das maiores taxas de NPL, mas felizmente a margem financeira e a margem complementar, ou seja, o produto bancário, foi possível cobrir os custos operacionais, mas também teve indicadores de eficiência muito, muito pobres, NPL muito alto, e não é que a coisa estivesse muito bem nesses anos todos. Isto porquê? Porque quando for a ver as contas de 2024, portanto, já o resultado líquido recuou bastante. Recuou muito porque tivemos mesmo que contabilizar algumas previsões, na medida em que alguns daqueles créditos que estavam ainda em reestruturação, ou porque fizemos extensão de maturidades, ou porque havia uma promessa para poder reforçar as hipotecas, ou porque havia um contrato que iria reacender a expectativa, etc. A coisa não correu muito bem, e, além de que, como tínhamos uma grande parte dos ativos em títulos de dívida pública e que não contavam para o rastro de capital da ponderação, mas houve, de facto, uma espécie de um critério que foi utilizado pelos auditores externos, não só aqui no BNI, mas também noutros bancos, em que o refinanciamento dos títulos de curto prazo foi considerado como se fosse uma falência técnica, né? E isso fez com que houvesse um downgrade, fez com que houvesse uma ponderação também de risco dos títulos da dívida pública, pela primeira vez. Isso fez com que recuasse o nosso lucro. Mas também tivemos uma transação não recorrente na devolução dos resultados, porque tínhamos uma participação financeira num banco no exterior, nós vendemos aquela participação e fizemos ganhos de capital. E isso, portanto, se eu fizesse o restatement das demonstrações, talvez dizer, não, isto é não recorrente, deixa-me expurgar e ver o que é que isto daria. Mas pronto, também podia dizer que é não recorrente o facto de eu ter aplicado em obrigações de tesouro, que geralmente são livres de risco, não deviam ser ponderados para o risco, mas desta vez foram ponderados para o risco. Ou seja,
por um lado, um não recorrente positivo, um não recorrente negativo, ela por ela, e ali safamos um pouco, digamos assim. Às vezes costuma-se dizer que os gestores fazem um timing quando fazer o expenditure, ou capitalizar no balanço, ou pôr na questão dos resultados. Não foi nada disso, isto foi uma coincidência feliz, eu diria assim. Mas para dizer que não tem sido fácil, porque conseguimos agora reduzir o NPL, estamos a reformular e a ter mecanismos de controle na concessão de crédito muito fortes, formando as pessoas cada vez mais, alertando para sinais, porque não basta só dizer que tem um colateral. Às vezes um colateral líquido, ou que tem um colateral imóvel. Não, isso é se as coisas não correrem bem. Nós é que vamos para o colateral. O que nós queremos é em standalone que esse mesmo empreendimento tenha capacidade de gerar cash flow e tenha capacidade de cobrir o serviço da dívida. Pronto, é esta filosofia que estamos agora a dizer, que estamos a tentar implantar, porque era tudo comercial, tipo, está bem, desta relação comigo, tem conta posto a prazo, quer isto, até 10%, podemos adicionar. Por mais que ele tenha esse dinheiro aqui no banco, que tenha esse depósito a prazo, isto faz sentido ou não? Ou seja, queremos sim criar valor para nós e para o cliente, e nós com o cliente também crescermos juntos, andarmos juntos, de maneira que e agora a estratégia tem sido a seguinte: olha, é preferível não fazer nenhum ticket de crédito, por mais atrativo que seja, se tiver alto grau de risco, e colocar, portanto, o dinheiro em ativos altamente líquidos, mais seguros. Portanto, Verificamos, peço desculpa estar a cortar, mas verificamos que a atuação que passou a ser feita é uma atuação muito voltada para uma análise de risco mais responsável por parte do banco. Nós gostaríamos de continuar a conversar e mudar um bocadinho para falar da estrutura de capital do banco. Nós estamos a falar de um banco que é um banco público, né? Em 2024 as responsabilidades representadas por títulos pesavam cerca de 40% do balanço, o que nos pode contar em concreto daquilo que é o modelo de gestão da dívida titularizada em termos das suas características, nomeadamente as maturidades, o perfil de investidores nacionais, investidores internacionais. Desculpa, estamos a falar ainda do banco, né? Estamos a falar do banco. Nós dizíamos que queremos olhar um pouco para aquilo que é a estrutura de capital do banco, não é? Olhando para as demonstrações ou para os relatórios de contas de 2024, nós observamos que as responsabilidades elas estão representadas por títulos que pesam 40% do ativo. E a questão está muito voltada de que forma é que qual é o modelo de gestão que tem sido feita da dívida titularizada e que tipo de títulos se tratam, quais as maturidades, que tipo de investidores tipicamente investem nesse tipo de instrumentos. Pois. Desde logo, os investidores têm sido investidores institucionais, porque nós, evidentemente, que por natureza, quando nascemos, não nascemos como um banco comercial com capilaridade, portanto, com um retalho muito forte e com uma segmentação de corporate, mass market e do private banking, como são os bancos onde eu trabalhava no Millennium. Portanto, era um banco quase que corporate e orientado mais para investimento, serviços. Como deve saber, com as ficamos sem. Ficamos sem o sinal do nosso orador, esperemos que volte a qualquer momento. Estamos a falar com o presidente do Conselho de Administração do BNI, o Dr. Omar Mita. Acreditamos que a qualquer momento possamos tê-lo de volta. Pedimos a máxima paciência de toda a audiência que nos chegue. Essas questões do fórum técnico acontecem.
o nosso evento está a ser feito com recurso à tecnologia e nem sempre a comunicação ajuda. São situações como estas que acontecem. Acreditamos que a qualquer momento voltamos a ter. Presidente João, boa tarde. Eu gostava de saber se em algum momento haverá espaço para questões ao público, ou feitas pelo público, ou não, ou apenas seremos consumidores passivos da palestra. Obrigado. Muito obrigado. Penso que é o Sebastião que acabou de fazer o uso da palavra. Sebastião, o nosso evento prevê que quem nos segue pode, sim senhora, interagir, podendo deixar no chat as questões que podem ser endereçadas ao nosso orador. Obrigado. Obrigado. Ficamos então a aguardar que a todo momento o nosso orador, o Dr. Omar Mitã, possa voltar à sessão. Os contactos estão a ser feitos para que a todo momento retomamos, como dizia há pouco, as questões de comunicação, as questões técnicas surgem e não levantam-se nesse tipo de eventos que está a ser realizado de forma remota ou online, se preferirem, e acreditamos que a qualquer momento possamos continuar Já a está. conversa com Já está, Marmita. já Caiu a regressou. internet. Peço desculpas. Nós agradecemos são coisas que acontecem. Falava então um bocadinho daquilo que é a estrutura Pois. do município. Do capital, portanto tínhamos um gasto de capital muito forte, a parte do capital era muito grande, mas fomos pouco a pouco aumentando a nossa disposição, emitindo mais títulos, obrigações. Mais recentemente aumentou, portanto, também aumentaram, como disse, estamos a caminhar pouco a pouco para algumas funções comerciais, já temos depósitos à ordem de alguns empresas de grande dimensão. Isto também porque falamos com o IGEP é o Instituto de Gestão de Participações do Estado, que tem sob a sua alçada as empresas públicas, e fizemos uma campanha para também trabalharem connosco, mas evidentemente que essas empresas, como não temos a rede comercial, não temos os cartões Visa, não temos ainda a plataforma eletrónica para fazer o banking como deve ser, é limitado. De maneiras que, não havendo por parte do acionista principal, que é o próprio Estado, capacidade de injetar capital, não temos outra forma de crescer senão retenção de resultados e, ao mesmo tempo, a injetar resultados obtidos e, ao mesmo tempo, ir buscar o funding no mercado. Agora, isto penaliza no sentido de que, numa situação em que temos taxas de juros, agora estão a baixar, é verdade, se calhar estamos melhor, mas penalizou muito porque houve um grande período em que as taxas de juros estavam a aumentar e os ativos sujeitos a juros eram mais que os passivos sujeitos a juros, e nós, quando vamos buscar ao funding, ao corporate, é sempre por negociação, é muito mais caro, portanto, há uma corrosão da margem financeira. O que nós fizemos face a isso foi consolidar a parte dos câmbios e fomos buscar alguns quadros noutros bancos, muito fortes, e, portanto, alguns tickets de crédito que estamos a fazer agora na área do carvão em TET, têm-nos dado muitas operações de natureza cambial. Só para perceber de que o peso da margem complementar foi de 80% no último semestre. Portanto, significa que é verdade que isto é uma situação anormal, porque a grande linha de negócio está mesmo na concessão de crédito e não nos ganhos dos câmbios ou dos serviços financeiros ou das mais-valias. De maneiras que, mas isto vem equilibrar um pouco e vem ser uma almofada que amortece quando o funding é caro, emitir obrigações é caro, aceitar depósitos a prazo negociados também é caro,
Não somos um banco como os outros, em que tem milhões de depositantes, guardam o dinheiro, há uma parte que é fixa, que não é movimentada, mas está em depósito à ordem e, portanto, não custa nada. E a par disso, apesar de nós estarmos a levar depósitos, sabemos também que o Banco Central ainda não relaxou as reservas obrigatórias, são muito altas, e, portanto, a fuga para o multiplicador de crédito é muito alta, de modo que isso também não tem ajudado. É verdade que a taxa mínima tem decrescido paulatinamente, ainda está nos 2 dígitos, e, portanto, estamos aqui numa situação em que, se o nosso acionista não tem os fundos para nos capitalizar, nós não podemos estar de braços cruzados, sob o risco de um dia ser acusado de, olha, vocês não estão aí a fazer nada, estão à espera que nós demos dinheiro, etc, etc. Já sabe como é que é. E também estamos numa situação em que, se calhar já ouviram, fala-se do tema do Banco de Desenvolvimento. Nós, no início, também abordámos isto com o nosso acionista, fizemos muitas reuniões, mas depois o acionista decidiu de que iria ter um outro modelo, provavelmente um modelo em que teria um novo banco de desenvolvimento, e nós seríamos um canal, se calhar, para um segmento específico. Mas estamos à espera e estaremos sempre disponíveis para abordar este tema, porque o que acontece muitas vezes é que vários ministérios têm fundos nos ministérios. Esses fundos podiam ter um agregador, que é o BNI, por exemplo, e ter muito capital para poder atacar vários empreendimentos em prol do desenvolvimento do país. Muito bem. Doutor Omar Mitad, nós vamos passar para aqui para um bloco de questões que estão muito relacionadas ao Fundo Soberano. E a questão que se segue tem a ver com a seguinte: qual é efetivamente o papel do Conselho Consultivo do Fundo Soberano de Investimentos e quais as suas responsabilidades específicas enquanto presidente deste prestigiado órgão? Logo à partida, o fundo, o Conselho Consultivo do Fundo Soberano, digamos que é um órgão de consulta do Ministério da Economia e Finanças, que é o dono. O dono é evidentemente que definiu as diretrizes sobre a política de investimentos, onde definiu, portanto, como vai alocar a carteira, onde definiu o tipo de ativos, o perfil de risco, definiu a sua política de investimentos, foi desenhada, e nós, como consultivo, a primeira missão que nós temos é saber o nível de aderência do gestor deste fundo, que vai ter a sua estratégia de investimento, àquela política de investimento, o que é que está a acontecer. Evidentemente que temos outras tarefas de fazer research no mercado, ver oportunidades de investimento, né? Avaliar, portanto, riscos subjacentes a esses mesmos investimentos, e por qualquer situação, dar opinião sobre o que possa fazer e dar opinião em tudo o que o Ministério da Economia e Finanças solicitar. Por exemplo, agora estamos a discutir a política de investimento, houve um feedback por parte do gestor, nós neste momento vamos dar o parecer ainda esta semana para ver se o tema vai ao Conselho de Ministros e é aprovado e se fecha para poder prosseguir. Mas isto é uma das funções que nós temos. Portanto, também tem que se dizer o seguinte: apesar do nosso parecer ser público, ele não é vinculativo, porque o dono do fundo é que depois toma as decisões, todo tipo de decisões, e o dono do fundo também está ao seu critério pedir ou não o parecer, não é? Evidentemente que, havendo necessidade de transparência, havendo necessidade de boa governação, e como há muita pressão hoje em dia para as questões de fundo soberano, para um país como Moçambique, por exemplo, é sempre salutar que haja apresentação desse parecer e que seja público no website para que todos tenham acesso. Tudo, por exemplo, o banco de custódia, já demos o nosso parecer, já foi escolhido. Não há, neste momento, gestor externo, portanto, pelo volume, penso que o Banco Central vai conseguir fazer a gestão de fundos, se calhar mais tarde, e não é muito complicado, porque o que está definido é mesmo títulos de dívida, geografia dos Estados Unidos e Europa, com um certo rating, maturidade até 2 anos, portanto está mais ou menos seguro, no safe haven, ali assim, e também o volume de dinheiro ainda não entrou como devia ser, porque são 40%.
Relativamente àquilo que são as minhas funções, bom, como é um órgão, eu convoco as reuniões, faço toda a organização, o orçamento, faço a ligação entre CCI e o Ministério e outras entidades. Eu também represento o CCI para a comunicação com o exterior, portanto, uma entrevista como esta, posso falar em nome do CCI ou outros órgãos de comunicação. Uh, e, portanto, é representar aquele órgão, mas as decisões são consensuais, temos um fórum e temos observadores. Temos o Banco Central, que é o gestor, tem um observador, o MEF, que é o dono, também tem um observador, e temos também consultores que são noruegueses, estão no programa Oil for Development e que têm ajudado o Ministério, mas também muitas vezes encontram-se connosco para nos ajudar e apoiar, e há pouco tempo tivemos o exemplo do Timor-Leste, em que veio cá alguém para nos dizer e mostrar como é que evoluiu o Fundo Soberano do Timor-Leste. Muito bem. Considerado que a política de investimento do Fundo Soberano já foi aprovada e prevê um perfil de risco conservador e baixo risco, e uma verificação geográfica que acabava há pouco de mencionar dos Estados Unidos, o que podemos esperar em termos da política e da estratégia de investimento do Fundo Soberano, que sejam na classe de ativos, em termos concretos de geografia, maturidades, as moedas e o próprio rating, por exemplo? Yeah. Classe de ativos, portanto, são obrigações do governo e obrigações corporate. Em termos de ponderação, 70% é obrigações do governo e 30% obrigações corporate. Em termos de rating, portanto, é investment grade. Do mais alto, A até B-. Portanto, temos esta flexibilidade. No início, éramos muito mais conservadores, mas quando sabemos que houve uma redução de um notch de AAA, de AAA para AA nos Estados Unidos, vimos que era preciso também ajustar e dar flexibilidade ao próprio gestor para ver, para ver se podia ter essa flexibilidade na medida em que, por exemplo, se for na Europa, as geografias é Estados Unidos e a Europa, pode ser que nem todos tenham esse rating AA. Portanto, essa flexibilidade ajuda. Em termos de maturidade, o mais longo é 2 anos. Provavelmente sim, depende de como é que eles vão fazer o research, porque fazer um ano, depois fazer mais um ano, aí há um risco de reinvestimento, dependendo do movimento das taxas de juros, como é que elas se movimentam, dependendo da potência do próprio mercado, mas pelo volume, as geografias euro e Estados Unidos, moeda euro e Estados Unidos, a moeda de contabilização vai ser o dólar americano. Não há nenhum investimento que vai ser feito na República de Moçambique. Está completamente proibido de usar o Fundo Soberano para reduzir qualquer tipo de dívida e muito menos, portanto, aplicarem obrigações ou corporate aqui em Moçambique. Portanto, está, de certa forma, insulado do risco cambial, está insulado também, se há fraquezas institucionais no nosso país, também está insulado disso. E até esta parte vai fazer o Banco Central. Há um comitê de supervisão também, que trabalha com o Parlamento, e nós também podemos solicitar auditorias internas, auditorias externas, isso para nos ajudar, portanto, a aferir como é que está a acontecer. Mas, para dizer a verdade, é que ainda não temos um volume, como estamos dessa forma, pouco, e se calhar mais tarde podemos alargar o leque de aplicações para assumir mais risco, ter mais eficiência e ver o trade-off do return do risco, se calhar mais tarde, aplicando a equities, em que sim, aí poderá se multiplicar muito o fundo, mas também no dia em que houver um bust qualquer, uma bomba qualquer, ou em Nova York ou na Inglaterra, como sempre acontece, as perdas serão muito altas. Isto também está ligado, em parte, porque uma parte do fundo, a lei diz de que poderá ou deverá ser utilizado caso haja uma situação de emergência. Então, se é preciso ou necessário converter os ativos em liquidez,
tem que haver a menor perda de capital possível. Isso só é possível com ativos de alta liquidez. E, portanto, para poder mobilizar daqui para aqui, de um dia para o outro, se chover muito, se há guerra, etc. É um pouco de reduzir também a política de mão estendida e ter o orgulho próprio de dizer que sim, para ter um helicóptero ou comprar alimentos para socorrer a população, fomos buscar os nossos próprios fundos. Estamos a Muito bem. iniciar. Mas, como sabe, isto não vai ser fácil, né? Porque é um país com muitas necessidades e já há vozes que dizem por que não investir no país. Muitas necessidades e muitos desafios. A última pergunta que nós temos qual é o prazo que se prevê, então, para a política de investimento entrar em vigor na íntegra? E que se essa política de investimento, de que forma é que ela inicia alinhada com toda a política em si do governo, não é? Eu acho que já devia ter iniciado, mas, de facto, o que aconteceu foi que houve este lapso, porque era como se fosse um fait accompli, um dado já tomado, o pressuposto de que, sendo livre de risco, isso até aprendemos em corporate finance. Portanto, tudo o que é isso, quando a gente diz de que o custo do capital é igual a risk-free rate mais beta vezes não sei o que é, aquele risk-free rate, a gente sempre diz, é US Treasuries. Era um fait accompli, é pay by the book. E mas não aconteceu isso. Escrevemos aquilo na política de investimentos, recomendamos assim, mas depois fomos ver que na prática não cabia. E, portanto, foi isso que atrasou. Agora, provavelmente o gestor, como está. Nós tivemos toda a atenção também para outras questões, porque sabemos que o gestor é o Banco Central. O Banco Central tem um mandato de combater, portanto, a inflação. E uma das formas que faz com o combate à inflação é com a política cambial. A política cambial é feita com gestão de reserva. A gestão de reserva é feita com banco de custódia no exterior. É preciso ter o cuidado para não fazer confusão aqui. Este balde que é reserva, este balde que é fundo soberano, como é que ele é gerido? Para evitar conflitos de interesse, etc. Portanto, é este tipo de alinhamentos que tem que haver e não complicar muito, porque o produto é simples, é visível, é mensurável, não há muito que calcular coeficientes de Sharpe e não sei o que, aquelas covariâncias todas. Penso que não é tão complicado assim neste momento. Está tudo visível. E, portanto, a partir daí não precisamos nem de ir para produtos derivados ou hedgings e não sei o quê. E, portanto, não vamos complicar as coisas. Se calhar mais tarde. E, portanto, é isso que nós vamos recomendar e penso que, indo para a sua questão, eu acho que estamos em setembro, acho que em outubro já temos o política de investimento aprovada e pronta para a sua implementação, exigindo-se que o gestor traga a sua estratégia de investimento. E já há dinheiro também, está ali parado e, portanto, é preciso aplicar. É verdade que é pouco, são 40%, o resto de 60% vai para o orçamento, tendo em atenção também outra questão, que é a dívida pública em Moçambique, que é uma questão que está numa situação de bola de neve, né? Tivemos uma cotação económica agora de menos 3,5%, temos uma taxa de juros positiva, portanto, pela dinâmica de dívida pública, estamos numa situação de bola de neve, aquilo vai acumular, pode ser insustentável, de modo que tudo isso, todo este cenário, este panorama econômico que estamos aqui a viver, coloca-nos pressão, mas estamos conscientes de que também é fundo soberano, são recursos do país e temos de saber gerir para poder passar para a futura geração e também reduzir e mitigar a volatilidade dos preços do petróleo em relação ao nosso orçamento do Estado. Muito bem. Nós agradecemos. Nós acabamos de entrevistar e falar com o Dr. Omar. Tá? Nós iríamos convidá-lo para mais uns minutos. Temos aqui um conjunto de questões da nossa audiência e agradecemos desde já pela disponibilidade e resposta às questões. A primeira questão, eu apanharia que é a questão do Augusto Júnior, penso que estou a ler bem o nome, que ele pergunta quais os setores-chave para desenvolvimento em Moçambique, especialmente em foco da diversificação das indústrias exportadoras. É a pergunta do Augusto. Muito bem. A economia, felizmente, Moçambique, logo a partida, sempre esteve diversificada. A agricultura sempre teve 20, 25% neste momento. Depois temos a indústria com 11, 12. Temos a parte da logística de distribuição com 13, 14, às vezes 15. Isto depende de cada coisa. Temos o turismo também.
Portanto, nós estamos logo a partir de diversificados. Evidentemente que a indústria extrativa tem ganho algum peso neste momento, a partir do carvão de Moatize, onde se Salaval, areias pesadas de Moma, mas ainda não tem aquele peso tão grande, e também porque os projetos de grande dimensão começou com o floating LNG, 3,4 milhões de toneladas por ano, o seu peso, é verdade que a estrutura de exportação já está a mudar. Se formos a ver as estatísticas, já estão ali nos 30% do peso do próprio gás, porque nós já tínhamos projetos de gás em Panda e Temane, que liga com um gasoduto de 850 km do sul de Moçambique, da província de Inhambane, para a província de Gauteng, na África do Sul. Mas era por 5 TCFs desde 2024, desde 2004 até cá, e já está em depletion, está, portanto, a esgotar aquela reserva. E, portanto, não pesava tanto assim. De modo que nós não estamos numa situação em que esta concentração excessiva nos hidrocarbonetos se faz sentir. Far-se-á sentido, sim, isso é verdade. Quando os dois grandes empreendimentos em terra, um da ExxonMobil na área 4, o outro da Total na área 1, esses forem implementados, porque vão ter investimentos de cerca de 50 mil milhões de dólares. Isto não tem precedentes aqui na África subsaariana. No mesmo local, quase em campos contíguos, portanto haverá uma mutação dos campos. O que é que isso significa? Significa que a partir daí vamos ter o peso nas receitas fiscais de 60% de hidrocarbonetos. Se calhar o peso vai aumentar para 60%, 70%. Onde se vai sentir e onde se vai dizer que sim, temos que diversificar a economia. O mais importante é reter que de facto Moçambique tem esses recursos todos, não só os recursos naturais, mas também tem o solo, tem a terra, tem, portanto, uma costa de 2.500 km, tem ilhas paradisíacas, o turismo tem um grande potencial. Podemos discutir se o turismo tem um contágio positivo ou não, se o crescimento tem qualidade ou não tem qualidade, etc. Porque nos países onde há muito turismo, as cidades, há manifestações, temos visto manifestações em alguns países, não querem turistas, não sei porquê, mas nós aqui ainda queremos mais turistas, de facto. De modo que temos a economia já de par si diversificada, e todo o discurso é no sentido de que nós não comemos gás, não comemos petróleo, nós precisamos sim desse dinheiro que vem desse gás, desse petróleo, para poder fazer estradas, hospitais, escolas, e apostar em ciências também, como os outros países, e fazer a decalagem. Portanto, nós temos os exemplos do Médio Oriente de alguns países que hoje não se percebe se tinham uma base de hidrocarbonetos. Hoje estão com turismo, com comércio, com transporte aéreo, com outras áreas que têm vantagens competitivas em relação aos outros países. Se isso vai acontecer ou não, não sei. Temos exemplos da Nigéria, de Angola, de Gana, de Congo. Isto tudo também depende da liderança e da visão. Mas a nossa visão é esta, é sim, logo à partida, a nossa economia já está ela diversificada. Muito bem, o Augusto, o mesmo membro ou o indivíduo, ou o senhor que está na audiência, faz uma questão, ainda na sequência da questão anterior, embora a questão, penso que está respondida ao longo da resposta às questões que foram feitas por nós, que tem a ver ainda com a política de investimento. O Augusto questiona se não há espaço para investimentos, por exemplo, em títulos, nomeadamente OTs e BTs, emitidos por instituições corporativas, né? E outras obrigações emitidas por instituições corporativas, dentro da política de investimento do Fundo Soberano. Na política de investimento, na região que é Moçambique, não. Portanto, não será aqui em Moçambique, porque nós, afinal de contas, também estamos a querer ter um fundo que se isole do próprio risco sistemático do país. Porque Moçambique sofre de inundações, sofre de muita coisa, temos agora a questão da guerra do terrorismo, etc. Isso tudo significa que um risco sistemático como este vai tudo para baixo. O PIB vai para baixo, a construção vai para baixo, a investimento vai para baixo, portanto, a dívida pública vai para cima. E se houver essa tentação, por exemplo, imagina que empresas públicas em Moçambique, mas o próprio Estado, sabe que ali tem um fundo soberano que pode aplicar, então se calhar já não haverá aquela atenção, aquela prudência de só ir buscar quando é necessário, ir buscar para pagar e não para renovar as maturidades, etc. E também a questão cambial. E a questão cambial é importante porquê? Porque se há um influxo de dólares para uma economia como a economia moçambicana, de uma forma extraordinária,
pode provocar, portanto, pressões inflacionistas através do modelo de tax disease. E isso é possível porque haverá muitos dólares em circulação, portanto, e vai matar as nossas, os nossos setores, os nossos setores tradicionais, porque ficam sem competitividade, os preços aumentam e, portanto, vai atrofiar o próprio crescimento. Agora, se isso for para geografias que nós mencionamos, geografias como os Estados Unidos, como a zona euro, se está dentro do quadro do rating e aquilo que o gestor achar que é importante, e nós vamos verificar se está de acordo, eu acho que sim, pode-se aplicar, quer no curto prazo, quer naquele prazo da maturidade de 2 anos. Evidentemente que no curto prazo, todos nós sabemos, dependendo do movimento da taxa de juros, há sempre um risco de reinvestimento, porque para depois obter um investimento igual àquele, pode não ser fácil, também há custos, etc. Mas a verdade é que aqui em Moçambique é que não, e muito menos também investir, porque havia voces também que diziam porque é que não investe na vossa própria empresa, ou seja, na empresa nacional de hidrocarbonetos, para capitalizar essa mesma empresa. Não, porque de facto este fundo é para também proteger o país do risco daquele mesmo setor. Portanto, diversificar fora daquele setor. Porque se as coisas correrem mal no petróleo e gás, nós queremos que aquele fundo possa suportar a economia para frente. Portanto, mas com o tempo eu acho que haverá um dia que as pessoas podem dizer que não. Porque daqui a 15 anos a percentagem de 60-40 vai mudar para 50-50, significa que haverá menos para investimento público para o orçamento e haverá mais para o fundo soberano. E nessa altura eu acho que temos que arriscar mais. Os governos mudam, os ciclos democráticos aqui em Moçambique duram 5 anos. Portanto, há eleições e cada cabeça tem a sua sentença e, portanto, pode haver até alterações e o governo pode decidir de que não, a partir de agora, vamos investir sim em Moçambique, vamos investir em BTs, em corporate, no próprio Estado portanto, o dono do dinheiro vai buscar o dinheiro, mas só que desta vez no mercado. Podia ter ido à conta do orçamento do Estado, né, mas vai buscar para o mercado. Portanto, a diferença é essa. Nós esgotamos aqui o conjunto de questões, penso que não temos da parte da nossa audiência mais questões. Nós damos por terminado o nosso evento. Estávamos a falar em conversa com o Omar Soumane Mamed Mita. Penso que estamos a pronunciar bem Nome completo. o seu nome, que é PCA do BNI, que é presidente do Conselho Consultivo do Fundo Soberano de Moçambique e que é conselheiro estratégico do Comitê de CFA de Língua Portuguesa, que todos fazemos parte. Agradecemos pela oportunidade, pelo tempo, pelas questões e voltamos a ver proximamente nos próximos eventos e nas próximas sessões. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Sempre à Obrigado. disposição. Até a próxima. Obrigado, meus abraços. Obrigado.